Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, dia em que começa a primavera e nós temos hoje, o equinócio de primavera, que é o momento em que o dia e a noite têm exatamente o mesmo tamanho, porque o sol está exatamente em cima da linha do Equador. Além disso, nós temos um Brasil que fala, que falou, que deu ontem um recado alto e muito claro. O Brasil rejeita, rechaça. O Brasil não aceita PEC da bandidagem e o Brasil não aceita anistia. Em todas as capitais do país houve manifestações muito grandes que deram uma surra na extrema-direita brasileira e deixaram claro que o país não tem mais paciência para com esses radicais que querem fazer com que a nossa pátria seja aviltada, por diretrizes que emanam de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, e muito menos que uma malta de bandidos com mandato parlamentar determine o que vai ser da nossa legislação penal, tá bom? Então, o recado ontem foi muito claro, foi muito bem dado. Não há nem paralelo entre as manifestações de ontem e as manifestações bolsonaristas, até porque o Brasil inteiro falou. Até onde os políticos eram absolutamente contrários a esse tipo de manifestação, o Brasil falou. Eu estou falando no caso de Florianópolis, por exemplo, onde o governador Jorginho Melo bloqueou uma ponte, a ponte Hercílio Luz, para dificultar as coisas para os manifestantes. E ainda assim não conseguiu, tá bom? Então nós temos uma segunda-feira, como diz o meu patrão aqui, Eduardo Moreira, histórica. E não é só por isso, por vários motivos, tá bom? Nós tivemos aqui no ICL também um evento espetacular esse fim de semana, que foi o Despertar 2025. Eu participei, todo o time do ICL participou. Gente, que relação maravilhosa que aconteceu, que interação maravilhosa que aconteceu no auditório da Vibra aqui em São Paulo, onde 4.000 pessoas ocuparam todos os lugares para discutir política, cultura, sociedade e para discutir principalmente uma forma de resistência ao massacre antidemocrático que assola o país e assola o planeta também. Então, o programa de hoje está inteiramente voltado para esses temas e eu espero que você aprecie, porque foi um fim de semana muito, muito especial e com significado para sempre na história do nosso país. Vou chamar já o meu companheiro Alex para saber dele das novidades do futebol. E Alex, bom dia, meu filho, Alex. Bom dia, Panuso. Eu vou te falar uma coisa que você não sabe. Eu quero saber. Vamos lá. Você sabia que você ficou famoso pra caramba lá na Paulista ontem? Me perguntavam todo momento, cadê o Alex, cadê o Alex? E eu não sabia cadê o Alex. Você foi na passeata ontem, na manifestação? Sim, eu estava atrás de você lá no fundo, Panuso. Ah, você estava lá? E eu não vi você? Eu tô brincando. Eu tô brincando, eu tava na casa da minha namorada, eu tava descansando, mas eu tava acompanhando seu Instagram, no Instagram de todo mundo aqui do ICL, eu vi que tava lotado e eu tive um spoiler que eu vi que tinham algumas pessoas perguntando, eu fiquei muito lisonjeado e agradeço todo mundo. Na próxima, eu estarei junto com o Panuso pra gente registrar todos esses momentos. Eu, na ausência do Alex, registrei lá os protestos, tá? Porque houve protestos contra o Bananinha, houve protestos contra o fim enfim, contra a PEC da impunidade, enfim, houve protestos contra tudo, mas principalmente contra o fato de que o Alex não foi visto na Paulista ontem. Então, o senhor faça o favor de estar no próximo movimento, tá bom? Pode deixar, Panuso. O povo lá estava pedindo você. Alex, me conta, e o futebol, como é que foi esse fim de semana? Não teve jogo do Palmeiras não, né? Sim, teve um jogo muito importante no sábado, que foi 4-1, mas antes disso, vamos passar pelos outros jogos da rodada, Panuso, pela 24ª rodada. Vamos dizer que aqui há uma certa tendência pró-palmeirense, né, Alex? Sim, lembrando que é sem clubismo e 100% imparcialidade aqui meus comentários, Panuso. E sem fake news também, algo muito importante. Bom, isso é verdade. Quanto ao clubismo eu não garanto nada, mas os fake news não tem mesmo, não. Vamos lá, Alex, hoje tem tabela cheia aí pra gente apresentar, né? Isso. Então, Panuso, nesse fim de semana tivemos a 24ª rodada e começou sábado com o Fluminense ganhando de 1-0 do Vitória, fora de casa. O Botafogo ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro, jogando com 1 a menos, registrando quase o mesmo situação na final da Libertadores e conseguiu essa vitória importante. Lá no Ceará tivemos 1 e Bahia 1, um empate lá pro time que tá no meio da tabela entre os dois. O Palmeiras
Palmeiras ganha de 4-1, Panuso, foi um grande resultado contra o Fortaleza. 2 gols do Andreas Pereira me deixou muito feliz. Eu fiquei um pouquinho triste, Panuso, que eu tava assistindo a novela e eu nem sabia que o jogo tinha começado. Eu fiquei muito triste. Mas aí eu consegui assistir um pouquinho depois o jogo, o final do primeiro tempo e o segundo completo. E ontem, Panuso, finalizando... Quer dizer, que é palmeirense e noveleiro ainda por cima, né? Sim, sou muito noveleiro. Fala, Certo. Finalizando, Panuso, ontem no domingo tivemos o Mirassol 2-0 contra o Juventude, um ótimo resultado pro Palmeiras, porque o Flamengo empatou 1-1 com o Vasco, então fica aquela briga pela primeira colocação. E entre o clássico Grenal, o Internacional perdeu, jogando em casa 3-2 pro Grêmio. O Sport ganha de 1-0 jogando na Ilha do Retiro do Corinthians, primeira vitória do time de Recife jogando em casa. O Cruzeiro ganha de 2-1 de virada do Red Bull Bragantino. E finalizando a rodada tivemos o clássico Sansão, 1-0 Santos, gol do Guilherme em cima do São Paulo, Panuso. Foi Pois é, deixa eu isso. falar um pouquinho sobre esse jogo aí, porque o Santos vem numa fase horrorosa. Desde que contratou o Neymar, né, baixou ali uma caveira de bruxa e o time não anda, né? Mas ontem ganhou. Só que ganhou contra os reservas do São Paulo. Não tinha um titular do jogo ontem, né? Isso, lembrando que o São Paulo tá pensando no jogo de volta contra a LDU, e ontem foi um time bem misto, bem reserva contra o Santos, e ficou nesse resultado que foi bastante bom para o Santos, que ele está em 14º colocado com 26 pontos, então afasta um pouquinho aquela briga para não cair, porém tem que ficar com o sinal de alerta, porque o time não tá fazendo um grande campeonato. Lembrando que ontem não teve Neymar, eu acho que isso é um motivo pelo qual o Santos ganhou o clássico Panuso. Quer dizer, quando o Neymar não joga, o Santos vai bem. É isso? Isso, e quando ele joga, o Santos vai muito mal. Vamos nessa, Panuso, boa semana. O caso de uma estrela, o Neymar é a famosa estrela cadente. Eu diria até que é uma estrela caída já, porque cadente é que está em queda. O Neymar já está lá no fundo do poço, né, Alex? Isso mesmo, é importante lembrar. O Alex ficou famoso. Eu não sabia que esse quadro ia deixar o Alex lá no estrelato, mas ontem tanta gente na Paulista me perguntava, cadê o Alex? Que eu achei, viu, Alex, até que você errou ao não ir à Paulista ontem, tá? Sim. Porque o pessoal estava querendo sua presença lá. Todo mundo ficou triste quando eu disse que eu não sabia cadê você. Vamos nessa, Panuso. Muito obrigado pela honra. E a gente é uma dupla tipo Bebeto e Romário. Vamos nessa. Muito bom. Ele é o Bebeto e o Romário. Eu sou só o bandeirinha aqui do jogo. Eu não entendo nada de futebol. O Alex tem sido muito instrutivo para mim. Pessoal, vamos para a meteorologia aqui para a gente ver. Olha, a chuva veio. A chuva, né? São Pedro reaça pra caramba, porque ontem, na hora do ato, despencou uma chuva lá na Paulista. Eu tô até com a minha garganta hoje arranhando aqui, porque ficamos lá, né? Na chuva lá, esperando o ato acontecer, e ninguém arredou o pé. Mas que choveu legal mesmo, né? Ruim porque, enfim, isso fez com que o evento se dispersasse, mas no momento seguinte ele voltou de novo, né? As pessoas que foram procurar uma marquise, uma barraca, uma sombrinha, elas voltaram depois, né? Para continuar a manifestação. E a chuva não deu trégua a partir de então. Mas foi bom porque limpou o ar, que estava muito seco. Então, pelo menos aqui nessa região de São Paulo, onde choveu, de São Paulo para baixo, né? A qualidade do ar melhorou um pouco. E a primavera começou com chuva. Alvíceras, né? Porque, afinal de contas, as plantas, a natureza precisa dessa chuva aí. Mas não precisava cair esse aguaceiro na hora da manifestação, né, gente? De qualquer forma, em Salvador não houve chuva, no Rio de Janeiro não houve chuva. Foi muito bacana. E eu vou começar aqui mostrando para vocês as manchetes do nosso portal, antes que a gente fale sobre as manifestações de ontem e sobre o evento do ICL, tá bom? Olha só, temos novidade aqui, mais uma matéria exclusiva no portal do ICL sobre a relação entre PCC, a empresa de táxi aéreo que tinha aviões supostamente de caciques políticos, como o presidente do União Brasil, que serviam a cúpula do PCC, né? E olha aqui, olha, uma nova informação sobre o piloto Matosinho, que documentou muito bem as coisas que tem dito sobre a relação estranha dessa empresa que se chama TAP, né? Táxi Aéreo Piracicaba, e esses barões da política e também o crime organizado. Dessa vez, a manchete nossa informa que o banco do PCC foi que pagou o salário do ex-piloto que testemunhou sobre Ciro Nogueira e Rueda. E o ICL Notícias teve acesso aos comprovantes, né?
e os pagamentos foram realizados pelo BK Bank na conta do piloto Matosinho, tá? Segunda manchete, depois a gente entra em detalhes sobre cada um desses assuntos aqui. Os bolsonaristas, né, ontem choraram, foi um dia de choradeira incrível, né? Principalmente aqueles bolsonaristas que votaram a favor da PEC da bandidagem, tipo Nicolas Ferreira. Esses choraram muito mesmo. Mas, enfim, admitiram a goleada e agora estão culpando o lesa-pátria Eduardo Bolsonaro, grande traidor da pátria brasileira, pelas ações espevitadas que fizeram com que a direita brasileira entrasse em parafuso, né? E caísse esborrachada no chão das suas próprias contradições. Hoje, fiz até uma certa poesia aqui hoje, hein? Vamos para outras manchetes aqui. Havia um evento sobre democracia lá nos Estados Unidos, idealizado pelo Brasil e pela Espanha. Adivinha quem é que falou? Me inclua fora dessa. Estados Unidos, né? A ex-democracia americana, a ex-grande democracia, que na verdade era um tigre de papel, aquela democracia. Bom, temos mais aqui. No Despertar 2025, nós tivemos a presença de uma constelação de pessoas ilustres, né? Tivemos lá a ministra Marina Silva, que fez um alerta muito importante. Esse alerta está sintetizado aqui nessa manchete. Olha, a natureza já está no vermelho. Não é para daqui a mais alguns anos. Ela já está no vermelho, tá bom? João Cândido Portinari relembrou a história do pai Portinari lá no evento do ICL. E o Miguel Nicoleles falou sobre os perigos da inteligência artificial para o cérebro humano, né? Mudando o paradigma, para falar uma palavra complicada aqui, de cognição. Muito interessante a palestra do Nicoleles, tá? A gente vai ver isso tudo aqui durante o programa e eu vou começar aqui pela meteorologia, né? Não falei da meteorologia hoje, vamos ver como é que está o mapa do Brasil? Olha aí, teremos chuva no nortão do Mato Grosso e no sul do Pará, indo até o sudeste do estado do Amazonas, mas nós vamos ter chuva mesmo aqui embaixo, aqui, olha. Aliás, já estamos tendo, né? Olha quantos alertas, 1, 2, 3, 4, 5 alertas aqui. Vamos ver o que é o amarelinho, porque os outros todos são de queda de temperaturas, vendaval. Aliás, essa madrugada ventou pra caramba lá, né? Em casa fica aquele barulho de vento. Na persiana assim, eu já sei que o tempo pau tá quebrando lá fora. Mas vamos lá, então, temos aqui, olha, um alerta de vendaval. Vamos detalhar esse alerta aqui para saber onde é que vai ser onde é que tá. Olha, toda esta faixa amarela aqui, que não é pequena, hein? Ela vai desde a fronteira oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, descendo por São Paulo, Paraná e aí todos os estados do Sul. Ventos variando de 40 a 60 km por hora, com risco baixo de queda de galho de árvore, né? Então, assim, tempestade de vento, pé de vento, famoso pé de vento, tá? Vamos voltar aqui para o mapa da previsão, para a gente ver o que mais que tem aqui, olha. Temos aqui, olha, queda de temperatura entre Paraná e São Paulo. Vamos ver de quanto que vai ser o declínio da temperatura, porque o frio está voltando depois do calorão do fim de semana, né? Como é que está aqui? Cadê o alerta aqui? Risco à saúde, alerta em 22/9/2025, iniciado às 0 horas. Não fala aqui qual é o gradiente térmico, mas enfim, nessa região toda, é uma região muito grande, vai voltar ao frio por alguns dias, né? E logo depois vem de novo o calor. E no sul, no extremo sul do país, mais uma vez aqui um outro alerta de temperatura. Vamos ver se o INMET fez aqui o favor para a gente dizer de quantos graus. Declínio maior do que 5 graus na temperatura no extremo sul do Rio Grande do Sul. Essa é a situação. Eu vou voltar aqui para a gente ver algumas temperaturas, como é que ficaram com a mudança do tempo, só para que a gente saiba como é que vai ser nas principais capitais estaduais o dia de hoje, tá bom? Então temos aqui, olha, o mapa da previsão para amanhã de hoje. Porto Alegre vai ter sol, temperatura vai de 11 a 19, em Florianópolis de 13 a 22, em Curitiba de 8 a 25, chove em toda essa região verde aqui, tá? E pode chover em toda esta área verde aqui também, que é ótimo, porque essa aqui é a área mais seca do Brasil, onde as umidades relativas do ar ficam muito baixas, expondo aí as pessoas ao risco de várias coisas, né? Infecções na árvore respiratória, etc, etc. Curitiba, temperatura baixa, geladeira do Brasil começou amanhã com 8 graus, vai até 25. Em São Paulo, a temperatura estava 17, vai até 26. No Rio de Janeiro,
Gente, o Rio de Janeiro vai virar uma caldeira hoje, hein? A máxima esperada para hoje é de 42 graus. 42 graus. É preciso lembrar que os fluminenses, os cariocas mais especificamente, já estavam quase se acostumando, né, às temperaturas amenas desse inverno. Muita gente andou tirando casacos do armário, que estavam lá aguardando há muito tempo um friozinho. Desse ano saíram. E agora o calorão volta avassalador. De 19 graus na madrugada a 42 nas horas mais quentes do dia, hein? Em Vitória, temperatura variando de 22 a 29, em Belo Horizonte de 18 a 35. Em Goiânia, teremos 22 de mínima e 31 de máxima. E em Brasília, 19 graus de mínima e 32 de máxima. Vamos ver aqui no Mato Grosso, a temperatura em Cuiabá vai a 36 e em Campo Grande a 28 graus Celsius. Essa é a previsão da meteorologia. Passemos, portanto, adiante ao noticiário, porque é ele que importa. E o noticiário nosso começa com as manifestações de ontem na Avenida Paulista. E olha, eu fui lá, fiquei do começo até o fim. Eu e a minha mulher, a Dani Lessa, fomos lá, ficamos lá na Paulista junto com a turma do ICL. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me lembro de vários períodos da história com manifestações marcantes na Paulista, em que a presença de jornalistas lá era tida como uma afronta. Isso começou aí para 2013, onde jornalistas foram expulsos, foram banidos da Paulista, muitos deles com violência. Eu, inclusive, andei tomando lá umas caneladas na Avenida Paulista e fui salvo de uma refrega com os Black Bloc pelo Bruno Torturra, meu amigo, jornalista na época da Mídia Ninja, e ele tinha, os Black Bloc respeitavam a Mídia Ninja, e aí isso me livrou de tomar uma boa de uma surra lá na Paulista. Então, manifestação na Paulista é sempre uma coisa complicada, né? E nos últimos anos os jornalistas estavam numa posição muito ruim, pois dessa vez nós tivemos uma recepção tão calorosa. Eu fiquei encantado com o que aconteceu lá, a maneira como as pessoas tratavam a gente, sabe? Imagino que nós finalmente, né, reencontramos assim o caminho da empatia plena e justificada com a população. E a população reconhece agora que o jornalismo é uma instância de libertação e autonomia. Só isso explica tanto carinho ontem. Vocês vão ver aí em algumas imagens que eu captei com o meu telefone celular lá na Paulista, o acolhimento que a gente teve, tá? Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana mesmo. O jornalista nunca espera isso, e isso não é uma questão de vaidade pessoal nem nada disso, mas apenas de reconhecimento do nosso esforço profissional para que o país possa ter serenidade, tranquilidade, né, e encontrar o seu caminho. Agora, o jornalismo que se faz hoje, talvez isso seja a resposta para esse acolhimento, para essa acolhida, é um jornalismo muito diferente daquele jornalismo de 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? No tempo lá em que houve as manifestações de 2013. É um jornalismo muito mais crítico, é um jornalismo muito mais exigente, com a honestidade intelectual. Então, o jornalista é beneficiário desse câmbio jornalístico que passou a existir em função da mudança do paradigma tecnológico, né? Que, enfim, permitiu a existência de empresas como o ICL, por exemplo, onde nós jornalistas podemos fazer aquilo que a gente deve fazer, em qualquer lugar. Mas aqui, o fato de não haver interesses comerciais e de haver um patrão que não intervém na linha editorial em nada disso, isso torna possível uma relação muito mais honesta e muito mais próxima, que agora está sendo reconhecida pelo nosso público, por você que está aí nos prestigiando com a sua audiência. Eu vou mostrar para vocês o primeiro vídeo. Eu queria mostrar o vídeo ICL. Por favor, Alex, põe aí na ponta da agulha, Anderson, para a gente poder mostrar como é que foi o dia na Paulista lá. Vamos ver então, gente, como é que foi a minha percepção da Paulista ontem. Roda para nós, por favor. Galera, aniversário do Deluca. Olha o tamanho da festa que fizeram. O pessoal veio todo pra minha festa. Caramba, botou no Instagram, foi isso? É isso. Mostrando a festa. Não tem nada a ver isso. Aniversário maravilhoso. Eu chamei a galera. É uma coisa original, parceira paulista, fora de casa, ambiente aberto. Isso. E aqui ficou pequeno. Exatamente. E aqui ficou pequeno. Por que você
tá tremendo? Porque eu tô nervoso de encontrar vocês, vocês são incríveis. Sem vocês a gente não seria nada. Imagina. A esquerda voltou a florescer nesse país, graças a vocês. Sim, né? Olha, parece Graças que a vocês. a participação é muito modesta. É um tijolinho numa parede. 7 horas eu tô ali assistindo. Cadê o do futebol? Cadê? O Alex, ele tá por aí. É ele, até as 10h30, gente. Sem perdão, eu quero ver o Bolsonaro na prisão. Sem anistia, sem perdão, eu quero ver o Bolsonaro na prisão. Não, mas é... Vocês viram que festa bacana, gente? E olha, as pessoas não arredaram o pé. Elas ficaram lá, a chuva veio, foi até bom, estava quente, deu uma refrescada lá, mas estava muito apertado, viu? E segundo a USP, que faz a medição do público, houve 42 mil pessoas na Paulista. Foi um ato maior do que os atos da direita, nós estamos felicíssimos. E aí a direita, mas foi só 1.400 a mais. Tá bom, se fosse um a mais já estava valendo, para mostrar, deixar claro nesse país que essas teses tapafúrdias dessa direita reacionária nossa, elas não têm acolhida da maioria da população, como falsamente, enganosamente essas pessoas querem nos dizer. Agora, eu quero lembrar para vocês o seguinte, houve um período da história, que foi justamente esse período de 2013, em que aconteceu um fenômeno. As pessoas estavam recolhidas em casa, tímidas e tudo mais, quando os estudantes saíram para a rua para cobrar 20%, para cobrar que não houvesse, né, um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus. E houve uma grande repressão aqui em São Paulo. Na época, o Alckmin era o governador, botou a polícia para bater nos estudantes. No dia seguinte, vieram as famílias dos estudantes para a rua e começou aquilo que poderia ter sido a primavera brasileira. Infelizmente, desagou no movimento, né, que acabou acelerando o surgimento dessa direita que nós conhecemos hoje. Mas a geração espontânea, né, o fato de ter havido uma adesão inaudita naquele tempo, talvez nos sirva como prenúncio, transportando para os dias de hoje aquilo que aconteceu lá, de que o país ele está acanhado, ele fica tímido, ele fica acompanhando com muita atenção esses movimentos da política e quando é necessário, ele acorda. Ele acorda, vai para a rua, diz o que quer, depois se recolhe de novo, fica esperando a próxima oportunidade. Mas as manifestações de ontem serviram para deixar muito claro a falácia de que a direita é a dona exclusiva da opinião pública brasileira. Não é, sabe, as teses que essa extrema-direita horrorosa vem defendendo causam repulsa na população, que ontem deixou claro que rechaça todas as sacanagens que estão sendo urdidas lá em Brasília. PEC da bandidagem, anistia para Bolsonaro. E aqui eu quero falar sobre algo que vai acontecer durante essa semana, fazendo aqui um hiato nessa história das manifestações, porque é o seguinte, repara bem o que é que vai acontecer, tá? Nós temos 3 golpistas no Brasil. Olha só, Michel Temer, golpista mor de 2017. Nós temos o Aécio, que foi aquele que contestou o resultado das eleições, dizendo que havia fraude, abrindo, né, a chance para argumentação golpista do Bolsonaro, que depois se seguiria. E o Paulinho da Força, que naquele momento da história era um estafeta do Aécio, estava a serviço dele. Então, esses 3 golpistas estão querendo substituir uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal, a instância máxima da justiça do Brasil, que condenou as pessoas que fizeram o que fizeram, né, que tramaram o golpe de Estado de 2023, que efetivamente botaram insumos na rua, botaram meios na rua, botaram gente na rua, né, e só não conseguiram o golpe porque foram incompetentes ou porque faltou coragem, porque o golpe foi deflagrado. E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa situação, julgou e condenou o primeiro grupo, né, o grupo dos 8 cabeças dessa história toda, a começar pelo Bolsonaro. Aí vem Michel Temer,
de novo, sai das catacumbas, o pior presidente da história do Brasil, aquele que foi esquecido com tanta rapidez pela população que ninguém se lembra mais dos seus brocardos, das suas poesias sem graça, das suas mesóclises, de nada disso. E sempre que ele aparece é para nos dar uma má notícia, tá? A última vez que o Temer saiu da catacumba onde está enterrado lá, foi para interceder em benefício de Jair Bolsonaro junto ao ministro Alexandre de Moraes, em 2021, quando o Bolsonaro disse que não respeitaria mais ordens judiciais de Alexandre de Moraes. Você se lembra disso? Pois é. Agora essa figura nefasta reaparece de novo para quê? Para tentar fazer com que os golpistas sejam anistiados, tá? Só que estão apresentando isso sob a forma indecorosa de um projeto de mudança do Código Penal para reduzir penas. E o quanto será reduzido dessas penas? Que agora o Paulinho da Força chama de projeto da dosimetria, tá? Eu tenho certeza absoluta que o coelho que vai sair dessa cartola não é um coelho bonito, tá? Que vai ser um monstrengo, um ornitorrinco talvez que vai sair dessa cartola aí, porque tudo pode acontecer, né? Fazendo com que os articuladores do golpe, as pessoas que depredaram patrimônio público, que quebraram a sede dos poderes, não sejam efetivamente punidos. E vai ficar muito ruim para o país substituir a sentença do Supremo Tribunal Federal pelas articulações espúrias dessa gente golpista. Por quê? Porque tem gente que foi apenado e já está na cadeia desde que foi preso no dia seguinte ao 8 de janeiro, desde o dia 9 de janeiro passado, né? E agora, quando chega a hora de botar os tubarões na cadeia, aparecem aí os grandes protetores da impunidade dos grandões que fazem tudo errado na nossa história, né? Então, vamos ficar com os olhos bem atentos. Quando o Temer aparece, nunca é notícia boa. Desculpa aqui, mas a garganta ontem com a chuva, né, deu uma pegadinha e hoje esse estrago aqui nessa hora cheia de tanto blá, 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 acaba aparecendo, tá bom? Mas é isso. Preste atenção a isso. Onde tem Temer, onde tem Aécio, tem golpe. O cheiro do golpe está no ar e quando não tem golpe, tem uma intervenção em benefício de golpista. Porque a essência deles é uma essência golpista. Então você vai ficar muito atento a esses movimentos aí, tá bom? Vamos continuar falando sobre as manifestações. Quero mostrar para vocês o que aconteceu lá em Florianópolis. Florianópolis, como se sabe, capital de Santa Catarina, é governada por um sujeito chamado Jorginho Melo, um governador que é bolsonarista raiz e que não poupa esforço para sabotar movimentos populares. Ontem, por exemplo, eu tenho até aqui na minha tela, vou mostrar para vocês aqui uma foto que a minha prima Aglaia me mandou, e eu achei um absurdo isso aqui e quero compartilhar com vocês. Para dificultar as coisas para os manifestantes ontem, olha só o que o Jorginho Melo fez. Mandou a polícia dele fechar a ponte Hercílio Luz, tá? O Afrânio Bopré escreveu aí no Instagram, olha, a ponte Hercílio Luz, aberta todo domingo, está fechada pela PM. O governador Jorginho quer boicotar manifestações contra a PEC da bandidagem? Pergunta ele. Vou cobrar explicações do comando da PM. Acontece que nem mesmo esse ato de sabotagem desse governador reacionário foi capaz de esfriar os ânimos, porque ontem em Floripa, apesar da chuva e apesar do Jorginho Melo, houve sim um grande grupo de pessoas que se manifestou na capital do bolsonarismo contra o descalabro na política brasileira. É isso que você vai ver agora. Então tá aí o registro, a sabotagem do Jorginho Melo não funcionou, as pessoas foram para a rua lá se manifestar, como você viu, era um estado de onde não se esperava nada, né? E acabou acontecendo essa bela manifestação aí, o pessoal de lá foi enfrentar a chuva na rua para deixar marcada a sua indignação com os descalabros da política. Agora, olha, bonito mesmo foi lá em Copacabana, né? No Rio de Janeiro. Foi um ato espetacular, um ato cheio de gente, mais de 42 mil pessoas assistindo e a adesão de muitos artistas que se lembraram da responsabilidade que a sua popularidade enseja e do papel político que a cultura brasileira teve em todos os momentos de gravidade
registrados ao longo da história, né? Vamos ver um trechinho lá de Copacabana como foi, com Chico, Gil, Djavan e uma série de outras estrelas dividindo o palco da democracia. Vocês estavam, mostrei só um trechinho para vocês, porque agora eu vou mostrar de dentro do palco. Mas foi grande, hein? Bota mais pra gente ver lá, Alex, como é que tava cheio de gente lá em Copacabana. Já já eu mostro o palco, mas é importante mostrar o povo, né, que foi pra rua lá. Põe de novo pra gente, por favor, um trechinho desse vídeo. Olha só quanta gente. Pode ver pra mim. Pois é, que Bolsonaro que nada, né? O carioca não é bobo nem nada, sabe? Foi ontem lá na praia, mostrou a sua indignação e mostrou bonito, né? E agora vamos ver lá no palanque, estavam lá Wagner Moura, Chico, Djavan, Gilberto Gil, né? E a população foi ao delírio vendo tantas estrelas juntas assim, defendendo a nossa democracia e defendendo também que assim, o não sonoro e rotundo não a essa picaretagem do Congresso Nacional com o PEC da bandidagem e com essa proposta espúria de anistia. Vamos ver o que aconteceu nos palanques do Rio de Janeiro. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, de vinho de sangue. De muito gorda, a porca já não anda. De muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Bonito, né, gente? Olha, em Salvador, também a mesma coisa repetiu. Salvador foi gigante a manifestação lá. Daniela Mercury no palco, estava maravilhoso lá em Salvador. Super animado com tudo que os baianos fazem. Vamos olhar um trechinho de o que aconteceu lá em Salvador? Vamos, Alex, por favor. Tá proibido o carnaval, esse país tropical. Tá proibido o carnaval, mas não proíbe a democracia, a gente faz o quê? Torneio na rua, Parece carnaval, né? Parecia carnaval lá em Salvador, né? Gente, agora vamos mostrar o que aconteceu lá em Brasília. Brasília também teve uma grande manifestação, aconteceu no eixo monumental, né? Próximo à Biblioteca Nacional e ao Museu Nacional. E foi legal pra caramba também, muita gente lá e muita alegria. E quem que estava lá? Estava lá o líder do PT, o Lindbergh, que ficou encantado com o que viu lá. Mostra pra gente, por favor, Alex. Pessoal, hoje é o dia de enterrar essa PEC da bandidagem. É sem anistia, sem revisão de penas para Bolsonaro. Ó, pessoal, hoje é o dia da virada do povo. Aqui em Brasília é a maior manifestação que acontece em Brasília há muito tempo. Vamos lá, pessoal! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Olha, eu vou agora pro Rio, 14 horas! Anistia! E MASP em São Paulo, 14 horas! Cobrando aqui o primeiro VT, porque tem muita gente que está chegando agora aqui na audiência do jornal.
Eu quero mostrar para vocês, eu vou pedir para o Anderson botar no ponto para a gente o VT do ICL aí, para falar, falei da acolhida aqui agora, muito grato, o do ICL, Alex, por favor. Fiquei muito grato, fazia muito tempo que não experimentava essa sensação de ser bem recebido, né? Porque nos últimos tempos, assim, o jornalismo brasileiro se comportou tão mal ao longo das últimas décadas aí, desde o Collor. Aliás, o jornalismo brasileiro tem falhas terríveis aqui. E eu estou falando que o jornalismo brasileiro é o jornalismo empresarial brasileiro, tá? Muito diferente desse jornalismo livre que se pratica hoje aqui no ICL, em alguns poucos lugares aí da nossa internet, né? Que possibilitou o surgimento de uma vertente autêntica mesmo do jornalismo, que é isso que nos deixa orgulhosos assim. E essa acolhida, que eu vou de novo mostrar para vocês, porque as pessoas estão nos pedindo aqui no chat, foi muito legal. Mostra para nós, Alex. Até o Alex, hein, gente? Presta atenção. Vai lá, Alex. Galera, aniversário do Deluca. Olha o tamanho da festa que fizeram. O pessoal veio todo pra minha festa. Caramba, botou no Instagram, foi isso? É isso. Mostrando a festa. Não tem nada a ver isso. Aniversário maravilhoso. Eu chamei a galera. É uma coisa original, parceira paulista, fora de casa. Ambiente aberto. E aqui ficou pequeno. Exatamente. E aqui ficou pequeno. Por que você está temendo? Porque eu tô nervoso de encontrar vocês são incríveis. Sem vocês a gente não seria nada. Imagina. A esquerda voltou a florescer nesse país. Graças a vocês. Sim, né? Olha, parece Graças a vocês. a participação muito modesta. É um tijolinho numa parede. 7 horas eu tô ali assistindo. Cadê o do futebol? Cadê? O Alex, ele tá por aí. É ele, até às 10h30, gente. Sem perdão, eu quero ver o Bolsonaro na prisão. Sem anistia, sem perdão, eu quero ver o Bolsonaro na prisão. Não, mas Gente, foi bonito pra caramba, foi super emocionante. Alex, aparece aí, por favor. Cadê você? Apareceu. Viu como você tá famoso? Falei pra você que você tava famoso? Sim, eu fiquei lisonjeado e o pessoal lembrando o menino do futebol. Eu adorei isso, Panuso. É o menino do futebol, é isso aí. Estão dando uma alegria grande para Alex aqui. Pessoal, vamos falar agora sobre os números desse ato. Olha, eu repito aqui, fiquei super emocionado ontem, gostei demais do tratamento, adorei a mensagem, né, uma mensagem absolutamente clara que foi construída nas ruas ontem. O Brasil não aceita essa picaretagem do Congresso, sabe? Tá todo mundo com saco cheio de político venal aí, bandidos vestidos de mandato, investidos de mandato parlamentar, querendo dizer para nós como é que vai ser o nosso destino, tentando enfiar aí na nossa legislação cláusulas que impedem que esses bandidos com mandato sejam alcançados pela justiça. Isso é intolerável. Esse é o recado claro das ruas de ontem. E esta semana, depois dessa manifestação, tenho certeza absoluta que as convicções que já estavam cristalizadas lá no Senado da República, que é a Casa Revisora, vão fazer com que essa excrescência chamada PEC da bandidagem seja enterrada, tá? E com relação à anistia, vamos ver o que os golpistas aí estão ensaiando para tentar livrar a cara do condenado Jair Messias Bolsonaro, tá? Agora vamos falar de números, dos atos, vamos lá? Vamos saber como é que foi a contabilidade? Foi bonito pra caramba, olha, deixou os atos bolsonaristas no chinelo. Rio, São Paulo e outras 22 capitais, tá? Praticamente todo o Brasil teve manifestações numerosas ontem contra isso que está acontecendo lá em Brasília, e isso está aqui na nossa manchete. Olha, a USP que faz, né, a auditoria dessas presenças diz o seguinte, olha, ato na Paulista teve 42 mil pessoas, em Copacabana, aqui está 41 mil, mas foram 41.800 pessoas, sabe? Foram quase 42 mil lá no Rio de Janeiro, né? E a matéria nos diz o seguinte,
O protesto realizado neste domingo na Avenida Paulista contra a PEC da blindagem e o projeto que prevê anistia a condenados pelos atos de 8 de janeiro reuniu 42.400 pessoas, de acordo com pesquisadores da Universidade de São Paulo. Esse é o da Paulista, tá? A estimativa foi feita pela equipe do Monitor de Debate Político do SEBRAP, que tem uma parceria com a ONG More in Common e corresponde ao público presente às 16h06, que foi o momento de maior concentração. Foi justamente o momento em que começou a chuva. O cálculo foi baseado em imagens aéreas analisadas por software. Considerando a margem de erro, o número de participantes variou entre 37.300 e 47.500. Eu estava lá no meio da confusão toda e posso dizer para vocês que estava bastante densa, né, a manifestação. A gente mal conseguia se mexer ali, estava apertadinho, todo mundo queria chegar perto do palanque. Uma nota negativa da manifestação de ontem foi que só havia aqui em São Paulo um carro de som, então foi difícil para quem estava um pouco mais afastado ouvir os discursos das pessoas que passavam lá pelo palanque, né, que foi armado. Então, os próximos atos tem que ter... É que esse ato foi um ato meio de improviso, né? Mas os próximos tem que ter uma retaguarda melhor, tá? Para que as pessoas possam ter mais volume de voz, para que todo mundo possa ouvir o que estão falando das estrelas que estavam lá no palco, né? No Rio de Janeiro, o público compareceu à praia de Copacabana, foi estimado em 41.800 pessoas, também de acordo com o Monitor do Debate Político. Ato que começou em torno das 14, mais as apresentações musicais de Caetano, Chico Buarque, Gil, Djavan, Ivan Lins, Marina Sena e Companhia Limitada, Maria Gadu, começaram em torno das 16 horas. Portanto, né, houve 2 horas de preparação aí para a chegada da multidão. A margem de erro desse levantamento é de 12%, significa que o número lá no Rio pode ter ido de 36.800 até 46.800 pessoas dos momentos de pico. Contagem feita a partir de fotos aéreas, uma vez mais, que são analisadas com software de inteligência artificial. Para efeito de comparação, a manifestação realizada em São Paulo, em 7 de setembro, por apoiadores do Bozo, né, em defesa da anistia, reuniu 42.200 pessoas, segundo a mesma metodologia. E aqui uma explicação sobre como é que a USP mede a frequência desses atos. As fotos aéreas foram tiradas em 4 horários, que foram os seguintes: 14h10, 14h45, 15h22 e 16h06. No horário de pico, às 16 horas, 11 imagens cobriram toda a extensão do ato, sem haver sobreposição. A contagem utilizou o método Point-to-Point Network, chama P2P-Net, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, e da empresa Tencent. O software, treinado com base em dados da Universidade de Xangai e da USP, identifica e marca automaticamente as cabeças das pessoas nas imagens, usando a inteligência artificial para estimar o número total de participantes. O sistema tem uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5%, uma margem de erro média de 12%, que significa que um público estimado em 100 mil pessoas, ele pode variar de 88 mil até 112 mil pessoas, tá bom? E, bom, essa matéria do G1 eu vou passar direto por ela, porque a gente já falou bastante. Agora quero mostrar para vocês uma matéria da Folha de São Paulo, a Folha fazendo aqui uma comparação entre as manifestações promovidas pela esquerda e as manifestações bolsonaristas aí na véspera do processo de julgamento, né? E aqui logo no intertítulo a Folha já crava que, sem protagonismo do PT e de figuras do governo, a manifestação conseguiu virar o jogo narrativo sobre a blindagem e a anistia no WhatsApp. É quase como se não houvesse liderança, uma liderança atomizada, mas é muito diferente dos atos de 2013, quando ali de fato não havia liderança, porque aqui há sim uma vinculação política. E a diferença mais marcante para aquilo que houve em 2013 foi o fato de que os partidos políticos lá para trás, 12 anos atrás, foram expulsos da Paulista na marra. Eles até tentaram participar, mas não conseguiram. E agora não. Agora a população chama os partidos políticos para que assumam uma posição e digam a que vieram lá no Congresso Nacional. Portanto, dessa vez, apesar das críticas à má política, este foi um movimento orgânico, foi um movimento institucional, ao contrário daquele que foi um movimento antissistema e não institucional, tá bom?
Então, o que nos diz aqui a matéria da Folha de São Paulo? Na última terça-feira, 16, a Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC da blindagem. Aqui a Folha fala PEC das prerrogativas, mas o nome que ficou, pela qual essa PEC ficou famosa, foi PEC da bandidagem mesmo. Então é esse que a gente vai usar aqui, que altera a Constituição para exigir autorização do Congresso antes que parlamentares possam ser investigados criminalmente pelo Supremo. A votação contou com o apoio de 8 deputados do PT, que garantiu a vitória do projeto em desacordo com a orientação oficial da bancada, o que gerou polêmica e fortes críticas nas redes sociais. Aliás, tenha santa paciência, tá? Esse pessoal do PT que votou a favor dessa emenda precisa sofrer as consequências, tá? Isso é um absurdo. Se já é um absurdo nesse tema de direito, imagina um partido de massa, um partido da classe trabalhadora, sabe? Não tem cabimento, concordo? Bom, vamos lá. No dia seguinte, 17 à noite, os deputados aprovaram o requerimento de urgência para anistia aos condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Na esteira dessas decisões, iniciou-se uma mobilização nas redes sociais por frentes de esquerda para convocar manifestações contra a anistia e contra a PEC da blindagem. No monitoramento em mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp feito em tempo real pela Palver, foi possível identificar as convocações para as manifestações do dia 21 de setembro, que elas começaram já na quinta-feira, dia 18, portanto apenas 3 dias antes, né? O ato ocorreu 2 semanas depois da mobilização do 7 de setembro, organizado pela direita bolsonarista em defesa da anistia e rapidamente ganhou tração digital. As mensagens circularam em crescimento ao longo do fim de semana, impulsionadas pela ampla divulgação dos shows de Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, na manifestação do Rio de Janeiro, que se tornaram um dos principais chamarizes para a adesão popular. Até às 18 horas do dia 21, o engajamento nos grupos públicos de WhatsApp em torno da manifestação contra a anistia superou o registrado dos atos bolsonaristas de 7 de setembro. A cada 1.000 mensagens trocadas, cerca de 865, 86,5%, faziam referência às convocações e comentários sobre o protesto do dia 21 contra 724 durante as mobilizações da direita 2 semanas antes. O principal impulso para esse crescimento foi o avanço da PEC da bandidagem, que aqui a Folha insiste em chamar de PEC da blindagem, interpretado em grupos menos politizados como um avanço da impunidade, com termos como bandidagem e corrupção circulando amplamente pelas mensagens. E aqui, pessoal, aqui a gente tem que prestar atenção a uma coisa. Nós entramos o ano com o governo tomando uma surra, uma goleada nas redes sociais por conta da atuação de uma direita que usava, sem nenhum limite moral ou ético, né, todo o potencial de comunicação das redes sociais. Até aí, a esquerda estava apanhando porque não havia conseguido ainda encontrar o método, a técnica, né? E, obviamente, porque não lança mão de alguns expedientes que essa direita usa, como, por exemplo, produção de fake news. Vocês se lembram que a campanha contra a fiscalização do Pix, ela foi rechaçada por conta de um vídeo completamente falso feito por esse estrupício chamado Nicolas Ferreira, o moleque parlamentar, né? E até aquele momento o governo estava nas cordas. Olha só o tamanho da virada agora, não estou falando do governo, porque esse não foi um movimento governamental, esse foi um movimento popular, de fato. Mas, enfim, todas as pessoas que se identificavam com o pensamento ou com o campo progressista estavam acuadas, né, por uma direita que fazia uma atuação sistemática nas redes sociais. Parece que isso acabou. Já faz alguns meses que a direita parece desnorteada e perdida. E a esquerda conseguiu, sim, entender a técnica e está usando muito bem as redes sociais. E o que é mais importante de tudo, sem lançar mão de artifícios como notícias falsas ou de técnicas de manipulação pavloviana, né? Não existe lavagem cerebral, existe um chamamento ao despertar da consciência, né? E é o que está acontecendo no Brasil. Isso favorece a compreensão do momento político e provoca genuinamente a eclosão de movimentos de contestação popular, que foi o que aconteceu nesse fim de semana. E são movimentos muito densos, tá? Aqui não tem fanatismo religioso, não tem as bravatas de um Sila Malafaia, não tem nada. São vozes suaves falando aí para as pessoas, falando diretamente no pé do ouvido de cada cidadão brasileiro que a capacidade de indignação tem que ser exercitada, porque não é possível
que a gente habite um país onde políticos ladrões e sacanas vão usar as prerrogativas que têm para construir uma blindagem mesmo de tungstênio, né? Uma blindagem indevassável em torno de si para que não sejam alcançados pela legislação. E colocando nesse bolo, que é mais grave, para que a gente não se esqueça, presidentes de partido que não tem um voto sequer, como, por exemplo, esses, né? Valdemar Costa Neto já puxou cadeia. Antônio Rueda possivelmente vai puxar também por causa das conexões dele com o PCC. Ciro Nogueira, que é o defensor dos ricos e opressores, né? E também agora acusado de receber dinheiro do crime organizado, sabe? Então, assim, as pessoas estão acordando no país. E o recado de ontem foi um recado inequívoco. Não brinquem com a opinião pública brasileira. Ela sabe reagir. E quando ela é chamada a reagir e percebe a gravidade, ela vai, comparece e faz o que fez ontem. Não só no Rio, em São Paulo, não só em ambientes em que havia ali uma constelação de artistas, mas vai porque ela sabe que precisa manifestar a sua indignação. E eu adorei ver esses atos parrudos do dia de ontem, tá? Olha, o bolsonarismo agora, vamos falar do que está acontecendo lá do outro lado do muro. Os caras estão pé da vida. Por quê? Porque viram que perderam, sabe? Perdeu mané, numa mola. Está aqui no G1 de hoje, olha aqui uma matéria da redação do G1 dizendo: atos contra blindagem e anistia deixam a Câmara exposta e o bolsonarismo admite o tiro no pé. Porque, como parece óbvio, né? Essa campanha infamante contra o país calou fundo na alma do povo brasileiro. O que nos diz aqui o G1? As manifestações de domingo 21 contra a proposta de emenda à Constituição que blinda parlamentares de processos e a anistia deixaram a Câmara dos Deputados exposta. Os atos que aconteceram em todas as capitais foram uma resposta à aprovação da PEC da blindagem aqui. Vou falar de novo, PEC da bandidagem e da urgência do projeto de lei da anistia. Essas votações, por sua vez, foram pautadas pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse sujeito que fez acordo com Deus e com o diabo, acende uma vela para Deus e outra para o diabo, né, do Republicanos da Paraíba, para cumprir um acordo firmado com bolsonaristas e com o Centrão, que em agosto fizeram um motim e tomaram as mesas de diretores da Câmara e do Senado em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acordo esse alinhavado por quem? Pelo assistente do capeta, Arthur Lira, do PP de Alagoas, expoente do Centrão, ex-presidente da Câmara, fiador do mandato de Mota no comando da casa. Eu diria até que ele é o titiriteiro do Mota, né? Titiriteiro é o sujeito que manipula o boneco de ventríloco, né? Então, o titiriteiro Arthur Lira e o títere Hugo Mota, o seu bonequinho. Os bolsonaristas, por sua vez, querem anistiar Bolsonaro. Os grupos, então, resolveram juntar forças e, na semana passada, conseguiram pautar tanto a PEC quanto a urgência para anistia, o que permite que o tema vá direto à votação em plenário, sem passar pelas comissões. A repercussão negativa das aprovações, entretanto, tirou qualquer chance de a PEC da blindagem ser aprovada no Senado, pelo menos por hora. Mesmo senadores que, em reservado, diziam não saber como se posicionariam, agora dão como certo que votarão contra. Portanto, o efeito político que se pretendia foi alcançado. Além disso, mostrou que a ideia de atrelar a tramitação da anistia à blindagem foi, nas palavras de um aliado de Bolsonaro, um tiro no pé. Isso porque não só os dois projetos correm agora risco de serem enterrados, caso da PEC, e enfraquecido, no caso da anistia, mas também porque deixou de herança o desgaste de tentar aprovar duas medidas amplamente impopulares, além do carimbo de que a direita patrocinou o movimento de blindagem a parlamentares, que foi ver, não só parlamentares, hein? Relembra aqui, presidente de partido. Agora quero mostrar para vocês uma diferença muito grande entre esse ato e o ato reacionário da extrema-direita. Essa bandeirona que está aí, nesse momento da foto, eu estava embaixo dessa bandeira aí, tá? Obviamente que a foto não foi tirada para que eu aparecesse lá embaixo da bandeira, não é nada disso. Mas a presença dessa bandeira foi algo muito importante. Não é a bandeira dos Estados Unidos, não é a bandeira de Israel, é a bandeira do Brasil. E ontem era muito fácil perceber naquela manifestação a ocorrência de gente que resolveu criar coragem e botar lá a camisa da seleção, a camisa verde e amarela. Uma tentativa de resgatar, né, essa apropriação indébita das cores nacionais
por um movimento neofascista da extrema-direita, o verde e o amarelo, né? Eu confesso para vocês que até pensei em fazer isso, mas depois não tive coragem, sabe? Faltou coragem. Mas hoje estou aqui, ó, de camisa amarela, tá vendo só? É uma alusão a essas cores da pátria. Então, assim, as pessoas estão começando a perder o medo de usar de novo o verde e o amarelo, as cores da pátria, e é provável que daqui a pouco a gente consiga ter de volta, né, o direito de portar as cores da bandeira no uniforme da seleção ou na roupa do jeito que a gente bem entender, sem ser estigmatizado como bolsonarista, como se os bolsonaristas fossem os donos dos símbolos da nacionalidade, né? E a ocorrência de uma manifestação como essa, em que a bandeira é a bandeira do Brasil, né, repõe as coisas no lugar, tá bom? Vamos continuar aqui. Olha, ainda falando sobre isso, e hoje já são 55, ainda vou ter que falar do Lula, porque o Lula foi para os Estados Unidos, amanhã ele vai discursar lá na Assembleia Geral da ONU, e ele é esperado lá ansiosamente pelo mundo inteiro, né? Porque ele abre a Assembleia Geral da ONU, o Brasil todo ano abre a Assembleia Geral da ONU, e logo depois fala o presidente dos Estados Unidos, o que faz antever um embate de ideias, né, entre um defensor genuíno da liberdade e do respeito à democracia e um detrator da democracia, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Mas olha, só para você ficar tranquilo, Lula está aqui combinando com o Alcolumbre barrar a PEC da blindagem. E com relação à anistia, gente, aí vamos ver. Eu, pessoalmente, sou totalmente contra essa redução de penas aí. Acho que golpista tem que apodrecer na cadeia mesmo, até para que outros lá na frente não tentem a mesma brincadeira, tá bom? Infelizmente, eu não vou ter muito tempo para falar sobre isso aqui, mas eu preciso dizer para vocês sobre essa história da Assembleia Geral da ONU. Espera aí que eu vou achar aqui a notícia que eu separei para vocês, porque vai ser muito importante isso que vai acontecer lá nos Estados Unidos enfim, vou dar aqui a notícia rapidinho para vocês, porque é o seguinte, ela prescinde de matéria aqui. O Lula fala amanhã, né, o discurso dele já está pronto, ele já está lá nos Estados Unidos, hoje será um dia de articulações lá bilaterais e amanhã nós não podemos perder, porque vai ser talvez o embate do século, né? Desde 1948, quando foi criada a Organização das Nações Unidas, o Brasil abre a Assembleia e logo depois dele os Estados Unidos discursam. E aí nós vamos ter então esse embate entre a democracia sólida no Brasil como uma lição para o mundo e a democracia decadente dos Estados Unidos como uma lição para o mundo do que não fazer, né, da tibieza com que enfrentou as suas contradições lá nos Estados Unidos, tá bom? É isso aí. Olha só, e já teve um primeiro evento lá, tá aqui na capa do Brasil de Fato, um evento sobre democracia em Nova York, idealizado por Brasil e pela Espanha. E quem foi que não participou? Adivinha? Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi chamado para a segunda edição do evento Democracia Sempre, que acontece na próxima quarta-feira, 24. Bom, mas é isso, é só para dar bom dia para vocês. Já vem aí o N1, você vai ver muito mais, vai ver mais sobre o evento do ICL, que foi espetacular, tá? E agora temos o próximo passo, porque aqui no ICL ninguém dorme de touca. O Guia da Liberdade Financeira vai ser lançado dia 28, mas se você quiser saber o que é, vai já aqui no despertaicl.com.br, se inscreva nesse evento, tá bom? E aprenda com o Eduardo Moreira como investir o seu dinheiro, como enfrentar as artimanhas do mercado financeiro e como se livrar de maus negócios, tá bom? Que é o que acontece quando a gente se mete a fazer investimentos numa seara dominada por tubarões como é o sistema financeiro nacional. Bom dia para vocês, boa semana, são 7h59, vem aí o N1, valeu, muito obrigado pela audiência, a gente volta amanhã às 7 da manhã. Tchau, obrigado. Resposta do Elon Musk: nós daremos golpe onde for necessário. O Brasil nunca foi uma nação. O Brasil é um país bem-sucedido. Se todos nós pensássemos exatamente a mesma coisa, o mundo seria dominado por um silêncio absoluto. Não é de dialogar para convencer o adversário. Numa guerra, do que se trata é de neutralizar o inimigo. Um grupo de gaúchos em praça pública se reuniu com os celulares na cabeça em posição horizontal para pedir socorro a alienígenas para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. A extrema-direita não existe sem a produção de caos cognitivo. Mas como se produz esse caos cognitivo?
precisamos estar atentos, porque se eles conseguirem, ainda que eles percam as eleições presidenciais em 2026, a ditadura começou.